Na verdade, o processo é uma sequência de atos, né? É uma sequência de procedimentos. Cada partezinha do processo é um procedimento. Então, cada procedimento, então, a soma desses procedimentos é que vão ensejar o processo no total. Então, o processo é um conjunto, na verdade, um conjunto de atos, né, interdependentes, em que tem um objetivo. Então, toda aquela pessoa que tenha um motivo para provocar a jurisdição, no caso da justiça trabalhista, uma vez que a pessoa tenha o descumprimento de algum tipo, de algum acordo, o descumprimento referente a algum direito, que o direito do trabalhador, dentre aqueles previstos lá no artigo 7º, né, que traz aí vários direitos, tanto dos trabalhadores urbanos quanto dos trabalhadores rurais. Vale dizer que hoje é o dia do trabalhador rural. O trabalhador rural é uma profissão regulamentada pela Lei 5.859, então a Lei 5.859 é a lei que regula aí o trabalhador rural, né? Então, o trabalhador rural tem os mesmos direitos que o trabalhador urbano. Basta ver o caput do artigo 7º da Constituição Federal. E lá no artigo 7º, nós temos lá 34 incisos que trazem os direitos dos trabalhadores, tanto dos trabalhadores urbanos quanto dos trabalhadores rurais. Então, veja que não existe uma diferença entre trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais quanto aos direitos, existe quanto ao procedimento dos direitos. E muitas vezes esses direitos eles são descumpridos. E, estando descumpridos, cabe a estas pessoas, né, usufruir de um direito. E o direito é exatamente o direito de provocação, previsto lá no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, e todo aquele que tiver que julgar ter um direito seu lesado ou mesmo ameaçado de lesão, ele tem o direito de provocar o exercício da jurisdição, que é o exercício em que o Estado tem de dizer o direito a quem tem direito. Esse exercício da jurisdição, ele demanda uma resposta, e essa resposta é exatamente a atividade fim do Poder Judiciário, que é a sentença. Então, a sentença trabalhista, no caso do artigo 850 da CLT, ela tem uma função, que é responder ao jurisdicionado, aquele que vai provocar a jurisdição através da reclamação trabalhista prevista lá no artigo 787 da CLT, ou seja, toda vez que ele tiver um dissídio trabalhista ou um não cumprimento de um determinado direito trabalhista, terá, então, o dissídio nos termos do artigo 643 da CLT, dentro daquela competência, daquelas matérias de competências previstas no artigo 114 da Constituição Federal e também do artigo 651 da CLT. Lá no artigo 651 da CLT, traz ainda aquela configuração mais antiga da gama de competência prevista na Constituição Federal, lá no artigo 114, gama essa que foi aumentada em 2004 por ocasião da emenda constitucional número 45, e também foi homologada através do reforçada, como queiram, nos termos da Lei 13.467 de 2017, que foi a última reforma trabalhista que nós tivemos, não é verdade? Então, veja que a pessoa, o empregado ou o trabalhador, na verdade, o gênero trabalhador ou a espécie de trabalhador, que é o empregado, conforme determina lá o artigo 3º da CLT, né? O empregado, sempre é bom relembrar, para constituir essa questão prejudicial em todo e qualquer ação, em toda qualquer audiência, em todo e qualquer processo, esse procedimento diferenciado que denomina-se de questão prejudicial, que é a prova do vínculo empregatício, aquele vínculo que está contido no que prescreve o artigo 442 da CLT, quando se refere ao contrato individual de trabalho.
né? Então, vejam que esse vínculo exige que se prove em juízo que esse empregado, para ser empregado, para que tenha o reconhecimento dessa situação de empregado, ele tenha que provar que é pessoa física, que exerce atividade não eventual, exerce com pessoalidade a subordinação e a remuneração, então, no cumprimento desse contrato individual de trabalho previsto no artigo 442 da CLT. Uma vez que não cumprido um desses direitos, ou violado outro direito que seja proveniente do direito formal, né? Por exemplo, uma alteração de uma cláusula contratual por parte do empregador, gerando algum prejuízo para o empregado, como prevê o artigo 468 da própria CLT, né, que não pode haver nenhum tipo de alteração contratual que possa nem imaginar-se redundar em prejuízo para o trabalhador, né? Então, haverá aí, na verdade, a busca pelo exercício da jurisdição dentro de um direito previsto no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, que o empregado ou o trabalhador o fará, né, através da reclamação trabalhista prevista no artigo 787 da CLT, sempre lembrando que para exercer esse direito na justiça do trabalho, não há necessidade do trabalhador, e especificamente do empregado, né, fazer-se acompanhar de um advogado. Então, o artigo 791 da CLT diz que poderá ser ajuizada essa reclamação trabalhista do artigo 787 da CLT sem a necessidade de que seja aí acompanhado por um advogado, né? Então, veja que existe aí essa questão da Justiça do Trabalho. O empregado pode ajuizar uma ação contra o empregador, aquele empregador lá do artigo 2º da CLT, aquele que admite, assalaria, dirige, assume o risco do negócio, né, que está do outro lado do contrato individual de trabalho do artigo 442 da CLT. Então, neste caso, não precisará estar acompanhado por um advogado. Então, quando o advogado ou o empregado, né, que tem aí julgado um direito seu lesado ou ameaçado de lesão, ele poderá tentar resolver ou pela autotutela, não conseguindo, ele vai resolver esse dissídio do artigo 642 da CLT pela autocomposição, que é o caso da conciliação, né? A conciliação que poderá, inclusive, ser até extrajudicial, como prevê o artigo 855-B da CLT, né? Ou judicial através do artigo 763 da própria CLT. O importante é que ele tente aí pela autocomposição, não obtendo êxito nem pela autotutela e nem pela autocomposição, então sobrará uma alternativa de resolução do dissídio, que é exatamente a autotutela, né, que poderá ser ou pela jurisdição ou pela arbitragem. A arbitragem é importante porque tem caído muito em concursos essa questão envolvendo o artigo 507A da CLT. O artigo 507A da CLT trouxe a possibilidade de que seja resolvida esse dissídio, seja solucionado esse dissídio, não pela jurisdição, mas pela arbitragem trabalhista, conforme prevê a Lei 9.307 de 95, 9.307 de 95, a Lei da Arbitragem, onde quem vai decidir é um árbitro, uma pessoa normal, com conhecimento jurídico, com reputação ilibada, que vai ser escolhido pelas partes para decidir. A mesma coisa que acontece na jurisdição, só que na jurisdição quem decide é um juiz federal, um juiz do trabalho, um juiz federal com competência prevista lá no artigo 111 da Constituição Federal, dentro daqueles temas especificados no artigo 114 da Constituição Federal e também no artigo 651 da CLT. Artigo 651 da CLT. Então, uma vez provocada a jurisdição, o juízo vai receber esta reclamação do artigo 787 da CLT, vai receber
E se essa reclamação estiver nos conformes, né, estiver nos conformes, conforme prescreve o artigo 840